Programa 1, Mediunidade, Estudo e Prática da Federação Espírita Brasileira. Exemplos de comunidades espirituais. Vimos no tema anterior as comunidades do plano extrafísico, as principais características das sociedades encontradas no mundo espiritual, que, embora apresentem certa similitude, são distintas entre si, como assinala o enfermeiro Lísias, da colônia Nosso Lar, um dos primeiros amigos de André Luiz no mundo espiritual. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. No estudo atual, são citadas em seguida alguns exemplos de comunidades espirituais, com o intuito de fornecer visão panorâmica e ilustrativa da realidade extrafísica, que cedo ou tarde todos nós iremos habitar. No capítulo anterior, nós vimos três tipos de colônias, ou melhor, três tipos de regiões do mundo espiritual, mas ele foi agrupado em três tipos de acordo com a finalidade. Qual era a finalidade dos espíritos estar lá? Nós vimos que existe comunidade de espíritos de sofrimento e de dor. São aquelas regiões abissais. A pessoa está lá ou porque ela é ligada aos vícios, às paixões, ou porque cometeu crimes muito graves. O umbral, segundo nos foi relatado, começa aqui na crosta da Terra e vai até um limite. A própria colônia Nosso Lar, ela está numa região que é limite, está acima desse umbral, mas abaixo das regiões superiores. E as comunidades devotadas ao bem estão numa dimensão superior. Quando foi feito esse agrupamento, esses três tipos, é para falar a finalidade dos espíritos. Aqui ele está falando que assim como na Terra, instituições, cidades, às vezes tem espíritos que estão mais ou menos no mesmo grau de evolução, elas são diferentes entre si, elas têm a sua peculiaridade. Não é tudo igual, né? Cada um tem as suas construções, o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. Porque todos os espíritos têm em comum duas coisas: a origem, foi criada por Deus, e a sua destinação, que é ser um espírito perfeito. Todos serão um espírito perfeito. Mas entre esses dois pontos de origem, cada entidade ela está num grau evolutivo. Ele está falando que mesmo que nós estejamos na mesma colônia espiritual, aquela colônia espiritual ela recebe espíritos que tiveram a mesma origem, quer dizer, o mesmo lugar aqui na Terra, mesmo agrupamento, ou quando ele fala a mesma origem, é o mesmo estilo de vida. Quem vai para lá? Numa colônia espiritual devotada ao bem. Aqueles que tiveram um estilo de vida elevado aqui na Terra, que viveram bem, não é isso? Mas mesmo que todos tiveram um bom aproveitamento, uma vida dedicada, e por causa dessa origem vá para essa colônia espiritual, mesmo estando lá no mesmo lugar e todos tendo afinidade, querendo o bem, ajudar, cada um ainda continua numa etapa evolutiva diferente do outro. Uns mais avançados, outros mais atrasados, não está tudo igualado. E assim também são as colônias espirituais. Cada uma delas também tem um degrau, cada um tem uma evolução espiritual. Não é porque todas elas, por exemplo, foram colocadas aqui, comunidade devotada ao bem, todas elas têm a mesma evolução? Não, cada um tem uma evolução, cada um está num degrau. Mesmo no umbral, todas as regiões do umbral, porque está no umbral, é tudo igualzinho? Tem uma região mais sombria, mais densa, uma região um pouquinho melhor. E as comunidades abissais de sofrimentos, quanto mais para baixo, mais treva, mais denso, mais egoísmo, mais orgulho, e quanto mais para cima, menos denso, menos egoísmo, menos orgulho.
Conhecendo essa situação, a gente sabe com o que está lidando e pode, então, lidar de uma forma mais segura e, no contato com esses espíritos, ajudar. É o objetivo do médium, né? Ser instrumento na mão de Jesus, ser um instrumento de Deus para ajudar os irmãos. Como é que Deus ajuda o homem? Através do outro homem. E a mediunidade está dentro desse plano de Deus para a Terra. Agora aqui ele vai dar alguns exemplos. Comunidade abissais. Essa palavra abissais, abismo, se fosse aqui na Terra, fora do contexto espiritualista, onde que nós temos regiões abissais? As depressões que encontram na Terra, tipo aquele abismo no fundo do mar. Isso. Aquele vale nos Estados Unidos, que é lá. Quênia, os Quênias. Por que ele usa a palavra abissais? Por causa disso, porque no oceano, quanto mais para o fundo, menos luz solar consegue chegar. E porque não chega a luz solar, as plantas não conseguem fazer fotossíntese. Os animais que vivem ali, eles tiveram que se adaptar àquele estilo de vida. Eles são diferentes. Se você olha assim um álbum, uma foto dos peixes abissais, que foram fotografados por submarinos, porque o homem sozinho, sem aparelho, não consegue chegar lá. Eles são completamente diferentes na forma, não é? E são peixes e vivem no mesmo mar que o outro. Então por isso que ele está dando o exemplo de regiões abissais. Os espíritos que vivem nessas regiões abissais, na profundidade, quer dizer, quanto mais se afasta de Deus, que é a fonte da luz, mais escuro vai ficando o corpo fluídico, mais gelado, mais frio, mais endurecido ele vai ficando. Para ele viver lá sem receber os nutrientes que vêm das ideias dos bons espíritos, eles têm uma forma fluídica muito diferente, muito particular. São as comunidades que integram regiões denominadas trevas ou abismos, marcadas por grandes padecimentos em decorrência das viciações e ou atraso moral dos habitantes que temporariamente ali se encontram. Um exemplo de comunidades abissais: o Vale dos Suicidas. Todas as pessoas que se suicidam estão neste vale, no Vale do Suicida? Não. Existe no suicídio os atenuantes e os agravantes. Se a pessoa calcula, ela teve tempo de não cometer, ela teve ajuda, instrução espiritual, vem através de um amigo, conduzido por um espírito benfeitor, ele é intuído, vai falar, chega uma palavra de Deus, chega, enfim, ele teve tempo para ganhar força moral e não fazer, é um agravante. Não que ele vá ficar eternamente nessa condição, mas é um agravante. Se ele não teve, foi uma loucura, foi um desespero, foi passional, né? Aí tem um atenuante. A depressão, essas doenças agora que a ciência chama de bipolaridade, depressão, tudo isso que tem que ser tratado, bem acompanhado, tem um atenuante, porque a pessoa não está de posse do seu equilíbrio. Aqui ele vai falar do Vale do Suicida. Não falou lá no começo? Que cada região tem as suas características, tem o seu grau evolutivo, atende necessidades, né, diferentes. Como são os habitantes? São suicidas de diferentes categorias. Como assim suicida de diferentes categorias? Suicida que chegou lá porque se enforcou, se afogou, se envenenou. Ou então, no caso de alguns suicidas que desprezaram o corpo e através de drogas e de outras substâncias acabaram matando o corpo antes do tempo. Características ambientais, como que é o ambiente ali? A luminosidade solar escassa, porque a luz é filtrada por névoa densa permanente. Olha que coisa maravilhosa. A luz solar, ela pode chegar em toda parte. O problema não está com o sol. Deus chega em toda parte, o problema não é Deus. Lembra quando a gente estava estudando, a gente falava? Todo mundo fala isso daí. Não é todo mundo, quer dizer, sempre num agrupamento, quando a gente está estudando isso, alguém fala. Porque a gente vai para uma linha lógica, a gente chega nisso, né? Por que Deus não interfere? Por que Jesus não interfere? Deixa todos esses espíritos nessa condição de sofrimento. A luz, o sol chega lá. Mas o pensamento desequilibrado cria no fluido uma névoa que não deixa ela chegar. A luz chega. É eles que... Quer dizer, tem que mudar o íntimo, o mundo íntimo. O problema não está com a luz.
não está com Deus, não está com o sol. O problema é quem está barrando, se fechando a luz e o sol. Então, a luminosidade lá ela é escassa por causa dessa névoa densa permanente. Tem vegetação, só que ela é sinistra. Como assim? São árvores secas, com os galhos retorcidos. As árvores possuem pouca folhagem e a presença de muitas plantas exóticas, diferente do que nós estamos acostumados. Como descreve um suicida que ali viveu, ele diz assim: fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos. Espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem afetiva, a vista torturada de Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante, o ar pesadíssimo, asfixiante e gelado. Condições espirituais dos habitantes. Quem é que vive ali? Qual é a condição desses espíritos? Ecoam no ambiente muitos gemidos, súplicas e choros humanos. O desespero, a dor profunda, a mágoa e o remorso são sentimentos dominantes, expressos nesse sofrido relato de um ex-suicida. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual, falange de suicidas que periodicamente para os seus canais afluem, levados pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas. Por isso que Allan Kardec diz que a dor do espírito é a dor moral. Você viu a condição desses espíritos que vivem no Vale do Suicida? Geme e grita do quê? De dor, do remorso, da culpa. Agora outro exemplo, ainda de comunidades abissais, uma cidade estranha. Quem vive nessa cidade estranha? Habitantes são os espíritos vinculados à prática do mal, de variada expressão. Espíritos vinculados à prática do mal. Espíritos que praticaram mal através da religião, da política, da administração, de todos os meios que eles encontraram, da arte. Ora, como é que vai fazer o mal através da arte? Como é que vai fazer? Muitos estando aqui foram médiuns desses espíritos e escreveram livros de uma filosofia que induzia aos vícios, induzia ao materialismo. Muitas pessoas se suicidaram por causa disso, se afastaram de Deus. Eles têm meios de fazer isso. A musicalidade, por exemplo, quando ela perde a essência, o conteúdo elevado, ela leva as criaturas a viver só em função, às vezes, só do sexo, às vezes só em função da alimentação. E se nós não é que a gente não precise de tudo isso na Terra, mas se a gente não nos alimentarmos das coisas de Deus, a nossa alma, ela enfraquece. E a gente não é capaz de vencer os problemas que tem, porque haverá prova para todos. Mas quem está alimentado das coisas de Deus passa melhor pelas provas. Quem não está, se arrebenta. Esses dias mesmo nós estávamos lendo no livro Céu e Inferno, um homem que era bom, tem de tudo no mundo espiritual. Um homem que era bom, um homem que era educado, que era poeta, era amigo do Allan Kardec, e ele perdeu a fortuna, o dinheiro, e por causa disso ele se matou. O Allan Kardec não se conformava com aquilo, porque era um homem gentil com ele, sabe? Ajudou, aquela pessoa que ajudou várias vezes, que era delicado no falar, tudo. E chama ele e pergunta por que ele se suicidou. Ele se suicidou porque ele não foi capaz de lidar com essa situação, de ter tido muito dinheiro e de ter perdido a fortuna. Então, através
De todos os instrumentos o mal age. Se essa pessoa ela é espiritualista, ela é convicta, ela sabe que ela vai continuar depois da morte, ela se previne de muitos erros. Hoje eles usam muito a música para esse tipo de desvio, principalmente dos jovens, né? Porque como eles não leem livro, é mais fácil a música, porque qualquer música chega em qualquer lugar. É verdade. Você lembra da palestra que nós tivemos aqui do Oscar Dionísio? Quando ele falou que nós sentimos o cheiro pelo nariz, o som pela orelha. Mas teve duas pessoas que tiveram uma distorção, um problema de saúde, elas tiveram distorção. Assim como já existiu pessoas que tiveram distorção, se ela pusesse o dedo, ela sentia o cheiro pelo tato. Elas tiveram uma distorção e passaram a sentir o cheiro pela audição. E aí puseram música, na época era música, eu não vou falar o cantor, senão fica complicado, mas era uma música que era hit do momento, todas as jovens tocavam, todas as rádios tocavam, e essas duas pessoas foram submetidas, e elas sentiram o cheiro da música era podre, tinha um cheiro de música podre, e depois colocaram submetida a musicalidade orquestrada, as óperas, elas sentiam um cheiro doce, e para cada um cheiro diferente. Imagine o que isso faz no nosso corpo, tanto espiritual, mental como físico. Ele reflete vasto domínio das sombras, com baixíssima luminosidade solar, revelando escuridão completa em certos locais. Há uma espécie de fumo cinzento que envolve permanentemente a região. Praticamente não há volitação, mas esta não se revela de todo impossível, pois alguns habitantes mais intelectualizados dominam a técnica. Então está falando que nessa cidade, viu gente? Cada cidade é de um jeito. Chamada Uma Cidade Estranha, foi revelado através de algum médium, alguma obra. Ela é como se fosse uma fumaça escura o tempo inteiro ali envolvendo. A maioria não consegue volitar, só andar. Alguns mais intelectualizados, quer dizer, inteligência não é garantia de evolução espiritual, de moralidade. Conseguem porque são inteligentes, dominam a técnica, mas mesmo assim, eles não conseguem fazer um voo maior, é voo rasinho, de alguns metros de altura. Está vendo? A gente tem muito medo às vezes, né, de lidar com os espíritos. Mas se a gente estiver com Deus, com as boas intenções, esses espíritos também eles não podem tudo. Olha, eles não podem nem volitar, quer dizer, eles podem muito com aqueles que têm o mesmo sentimento que eles. Por isso que na desobsessão a gente tem que levar a pessoa a se livrar de mágoa, a se livrar de ódio, de rancor, de sentimento de vingança, porque é por ali que ele pega a pessoa. Eles não têm muita força. Quando a gente está vivendo uma vida com Deus, uma vida com boas intenções, também eles gritam, eles fazem barulho nas comunicações, mas também não pode tudo isso daí não. Agora, se a gente estiver no plano deles, aí eles conseguem muito, né? Que é do ódio, da raiva, da vingança, dos ciúmes, da inveja. Esse trabalho é o mais difícil, é o mais importante, de levar o obsedado a fazer a reforma moral. Fez a reforma moral, eles não podem muita coisa. O problema é que quantas encarnações nós precisamos para fazer a reforma moral? Ai meu Deus, falava o apóstolo Paulo, né? O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, esse daí está difícil. Contudo, apenas realiza um voo rasante, muito próximo ao solo. A vegetação tem aspecto sinistro. Há árvores, mas com pouca ou nenhuma folhagem, e os poucos galhos são ressecados. Detecta-se a presença de aves aguareiras, corvos. Nós não estávamos falando agora há pouco dos artistas? Vocês perceberam que em filme de terror, quem já assistiu, é igualzinho aqui? Como é que eles sabem? São médiums. A gente fala, tá louco, acho que não é esse médium aqui que de tanto assistir filme de terror ficou influenciado e escreveu? Não é o contrário? Será que não são esses espíritos que fazem desses artistas, médium deles, igual os espíritos nobres, os anjos fazem os seus médios aqui na Terra? Lembrando figuras monstruosas. Olha lá o teatro, quem foi assistir o teatro.
Condições espirituais do habitante. Gregório, o nome do governador da cidade, que é essa cidade estranha. A época da visita de André Luiz e companheiros, porque ele já foi convertido e ele já mudou. Ele já não está mais lá governando. A cidade acabou? Não. Sai governo, entra governo. Rei deposto, rei entronado. Era uma sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz. Olha o espírito, ele era altamente intelectualizado, muito inteligente. Esse espírito não é fácil de lidar na doutrinação. Ele era bispo, né? Diz que sim. Diz que ele era um... eu também ouvi, não sei se eu li, se eu ouvi falar que sim. E você vê o bispo, por exemplo, aqui na nossa redondeza, só tem um. Ele comanda todos os padres, ele é o chefe. Você viu? Olha o poder. O perigo que está na cabeça de uma pessoa. É por isso que a doutrina espírita não tem sacerdócio. A doutrina espírita, ela é uma ciência da natureza. Cada um enxergando o que está na natureza, inclusive enxergando o que acontece com os espíritos quando ele não faz as coisas certas, tira as suas próprias conclusões. Porque se ela estiver na cabeça de alguém, se essa pessoa vai bem, muito bem. Se ela não estiver bem, olha aí, ó. Porque o que um chefe desse fala, vira ordem em todos os outros setores. Começa a ser um efeito em cascata, como se fosse aquele joguinho que a gente coloca os dominó, um após o outro, basta cair uma pecinha, vai acontecendo. Já visto a influência do Papa Francisco, Os exemplos que ele tem, as coisas que ele tem feito, voltado para a caridade, está influenciando alguns setores. Muito importante isso. E ali ele se colocava como juiz, então ele atraía outras pessoas que eram mais ou menos igual a ele, e como ele tinha a mente mais forte, dominava os outros, e eles julgavam as pessoas e condenavam. Lá no finalzinho do livro Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo muito curtinho que vai falar da justiça, como é a justiça aplicada no mundo espiritual. Vai falar, depende de onde você está. Se você está numa região, concordando com o que ele está falando aqui, se você está numa região abissal, o julgamento é feito por esses espíritos. Se você está numa região superior, a tua própria consciência que vai ditando que você tem algumas coisas a reparar, e você que pede as encarnações de reparação. Assistido por assessores políticos e religiosos, tão frio e perverso quanto ele mesmo. André Luiz recorda ainda que o que mais constritava, porém, não era o quadro desolador, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos, gemidos tipicamente humanos, eram pronunciados em todos os tons. O orientador Gúbio, o líder do grupo, em visita socorrista nessa região abismal, também informa: quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e persegue a emoção do campo carnal com o desvario dos descedentados no deserto. Olha, gente, nós que estamos aqui no plano terrestre, somos constantemente assediados por esses espíritos. Eles sugam as nossas energias como lampreia. Lampreia é um animalzinho que prende. Ele tem uma ventosa, ele se prende no animal e fica sugando o sangue deles. Eles ficam sugando nossos fluidos. Os fluidos dos encarnados. Ele se alimenta do campo das emoções aqui na Terra. Então, para eles, é um interesse gigante que a Terra não evolua. Porque, como eles não têm alimento, por mais intelectualizado que seja, eles não têm alimento mental. Que nem a gente não fala assim, ai meu Deus, eu quero a paz, eu quero viver num lugar bom, a gente já tem essa aspiração, não tem? Eles não têm. Então, como eles não têm a vontade de subir, qual é o interesse deles? Manter como está, porque eles se alimentam disso. E tem alguns vontade de encarnar para continuar o plano de manter a Terra presa a esse ciclo de dor e de sofrimento. E encarnado, meu filho, aí eles assumem todos os postos que tem aqui.
De novo, ele se intromete, não é o problema da religião, ele se intromete na religião, ele se intromete na política, ele se intromete na administração. A política não é a política é uma arte. O que é política? Quando eu sei sentar, ouvir o outro, conversar para chegar num acordo que seja bom para todos, é a política. Agora eles entram. Na religião eles não entram? Eles entram, acabou de dizer. Quantos papas que se perderam na orientação? Quantos dirigentes de cada espírito? E nós temos que pedir misericórdia, clemência a Deus, para a gente não cair também, porque ficamos milênios na sombra. Demos um passinho na frente, queremos melhorar, agora achamos que nós já estamos ali, gente. É mais fácil a gente cair para o andar de baixo. Então olha só do que se alimentam esses espíritos. Daí esse desespero com que defende no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpreta qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. Eles gritam quando eles veem os trabalhadores de Jesus, eles xingam, ficam nervosos. Quando se comunica um trabalho mediúnico, alguém fala o nome de Jesus, eles gritam contra Jesus, porque Jesus para ele é um adversário. É que a gente pensa, todo mundo pensa com a nossa cabeça, né? A gente vê Jesus falar, ai meu Deus, né? Vendo as imagens, mentalizando na mensagem, quer estar próximo, mas não é. Jesus é a palavra que faz estremecer os dois planos, mas um por amor, outros por ódio. Ódio é essa mensagem. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente reside ainda na esfera dos homens comuns e por isso preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Olha, gente, veja o que ele está falando, que a reserva de energia desses espíritos é ainda a Terra, no mundo dos encarnados. Aqui seria a dispensa da cozinha deles, é onde eles vêm se alimentar, é o banquete deles. E mais uma vez, estudando sobre a obsessão, nós vimos lá, isso a gente tem que estar bem gravado na nossa mente. Tem a obsessão simples, que é quando, se é médium, ele percebe que o espírito mal está querendo falar através dele, ou através da psicografia, ou através da psicofonia, ou da intuição. Este é fácil. Se o médium escreve, é só ele parar de escrever. O espírito, percebendo que ele foi descoberto e que nada vai poder fazer, ele vai embora. A fascinação, ela já é complicada, porque ele vem, ele induz, ele bajula o médium, ele compra o médium. Aí o médium cai nos piores dos ridículos, porque ele não vê o erro. Todo mundo está vendo e ele não vê, e ele fica com raiva das pessoas, porque o espírito fala, tem inveja de você, e ele tem certeza que tem inveja. Ele não aceita a comunicação dos outros, não aceita de jeito nenhum. Eu fascinado, tá? Quando vocês veem um médium assim, mesmo que for nós, você pode falar, está fascinado. Está fascinado. Não aceita de jeito nenhum. Não se trata de fazer o que Kardec falou. Vamos apreciar a linguagem, o conteúdo. Não, ele não aceita. Ele está fascinado. O espírito obsessor tem o predomínio da mediunidade dele. Mas numa situação mais grave, se as outras não for cuidadas, ela cai nisso, é a subjugação, é a possessão. Aí na possessão o espírito toma conta da parte física, até da parte física, trava as pernas, as mãos, não consegue mexer. A pessoa grita sem ela querer, para ela ter vergonha, sai falando na rua, gritando na rua, fala palavrões. Você vê que coisa. E aí eu sempre achei difícil distinguir o que era loucura. Foi um desafio para mim na mediunidade. O que era loucura do que era a possessão. E Kardec nos dá um norte até para isso. Ele diz assim: loucura é uma lesão que tem no cérebro. Se a pessoa for louca, ela tem que tratar o interior do corpo dela, o cérebro. Tratar com o médico. É de dentro para fora. Mas se ela for obsedada, o inimigo é externo, ele vem de fora. Aí tem que afastar o inimigo. E como é que afasta o inimigo? É de tudo que a gente aprende na doutrina espírita. Reforma íntima, o passe, o trabalho de desobsessão, tudo isso. Então quando a gente não tem essa certeza, o que a gente tem que falar para a pessoa? Vai ao médico, né, quando a gente percebe uma coisa muito grave.
vai ao médico e faça um exame. Hoje, os aparelhos médicos conseguem mapear a atividade cerebral, não consegue? Ele vê se tem uma mancha, uma lesão, uma deformidade. Não tendo isso, gente, pode se dedicar ao trabalho de obsessão, que é um inimigo. E ele vai ser afastado, porque a misericórdia de Deus, ela permite que o homem ajude o homem. Tenhamos fé. Se for uma expiação, às vezes aquilo vai acompanhar várias encarnações, mas passamos da nossa parte para ter o resultado. O resultado pertence a Deus. Se a gente conseguir, pertence a Deus. Se a gente não conseguir, pertence a Deus. E às vezes a gente não consegue aquilo que a gente queria, né? Porque a gente se envolve com o paciente, fica afetivamente, a gente quer, por exemplo, às vezes a pessoa está na hora de desencarnar, quando ela está com uma doença, está tudo dentro da programação, vai desencarnar. Aí a gente vai dar o passe, faz o trabalho de cura e ela desencarna, a gente fica frustrado. A desobsessão também. Nós vamos encontrar pessoas no caminho que ela não vai se livrar daquela obsessão porque é expiatória. Algumas não. Uma encarnação, continua no mundo espiritual, depois volta, mas é uma semente que a gente está colocando ali. E aquela pessoa, ela não vai poder falar que Deus não lembrou dela, senão ela se revolta mais ainda, né? Através daqueles anjos que apareceram na minha vida, eles oravam por mim, tudo. Então ele não se revolta. E a cura fica mais fácil. Ou para esta, ou no final desta, já é uma graça a pessoa no último suspiro se livrar de um tipo de obsessão dessa. Ou para outra, nada é perdido. Comunidades do umbral. Os habitantes que vivem no umbral. Por isso que estar no umbral já é uma bênção, hein, gente? Habitantes podem ser classificados em 2 grupos. Obrigado. Espíritos ainda presos às paixões e às sensações da vida material. Espíritos benfeitores que se encontram nos postos de auxílio em missão de socorro e esclarecimento. Características ambientais. Como é o umbral? O espírito Lísia, personagem do nosso lar, informa que o umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Se lá nas regiões abissais ficam espíritos ligados às paixões da terra, todo tipo de sensualidade, que não tenta se corrigir nisso, se entrega aos prazeres mundanos, e os que cometeram crime, aqui no umbral vai ter uma diversidade muito grande. Todos aqueles, por exemplo, que programaram realizar alguma coisa aqui na Terra, na encarnação, prometeram na encarnação, e não realizam, a consciência deles manda ele para o umbral. Ele não tem acesso imediato ao mundo espiritual mais elevado. Ali a gente vai ter uma diversidade entre os que estão melhorzinho e os que estão piorzinho. É muito vasto. Um espírito falou para Allan Kardec numa comunicação: o mundo espiritual é muito promíscuo. Onde ele estava, promíscuo vem no sentido de muito diverso, muito diferente. Não dá para a gente falar como que ele é exatamente. Daniel, uma coisa eu li no livro espírita, dizendo assim que ele está fazendo uma exposição no umbral, recolhendo espíritos que já estão prontos para sair de lá. E tem aqueles que veem esses espíritos chegando e eles imploram para que levem eles. Certo. Aí o dirigente da companhia que está lá fazendo o recolhimento, ele diz que eles não estão prontos ainda para ir. Sim. Esse pronto para ir é quando eles aprendem a perdoar ou tem um outro? É quando eles reformam o mundo íntimo, o mundo mental. Porque é assim que funciona a lei no mundo espiritual. A mente, através da mente, o espírito tem uma vontade, tem um pensamento. Imediatamente o corpo fluídico dele se transforma. E toda a paisagem em volta dele. Por isso que fala que céu e inferno é uma condição interior, não é um lugar circunscrito. Se ele não queimou, ele não filtrou ainda
aquele campo mental dele, ele é levado sem proveito para aquela região, porque ele vai fazer daquela região dele o umbral onde ele estava. Então ele fica ali com uma situação purgatorial, quer dizer, filtrando, eliminando matéria mental pesada, ou fluidos pesados, quando desencarnou fora do tempo, quer dizer, tinha energia, tinha fluido, e o corpo não conseguiu chegar até o último dia que estava planejado. Aí ele elimina, queima aqueles fluidos ali, esgota, ou matéria mental, que entra dentro daquilo que você falou. Ele está com culpa, com remorso, ele não se abriu ainda ao arrependimento, ele não pode ser levado para outro lugar, porque ele vai fazer daquele lugar aquilo onde ele está. Ou então você pegar um parente que ainda não quer ser ajudado a trazer a força para o centro espírita. Está todo mundo bem, né? Na palestra, calminho, tranquilo, ai que gostoso. E para ele aquilo lá é o quê? Se ele não quer estar ali. É um inferno. Diferente daquela pessoa que quer ajuda, só que ela está com dificuldade, que os obsessores estão prendendo. Aí ela tem que dar uma força, tem que ir na casa dela, tem que trazer. Algumas pessoas falam isso pra gente, olha, eu quero ir, mas chega na hora. Lembra da possessão, que trava até as pernas, da dor de barriga, solta o intestino? Se a gente não for buscar, ela não tem. É diferente dessa. Agora aqui ainda está naquela fase de revolta, de ódio. A gente faz oração à distância até e filtrando, queimando isso. Porque se trouxer, o que ela faz? Ela xinga todo mundo, ela quebra a casa do espírito, se pôr numa sala dessa daí, né? Ela não vai assimilar, ela não vai receber. Não sei que é o espírito que esteja com ela, e ele é afastado, ela volta ao normal dela. Mas se for ela mesmo, não pode? Não tem situações que a gente mesmo está que não pode nem se relar? A gente está irritado, nervoso, que não pode nem... Aí somos nós que estamos gerando isso no nosso corpo fluídico. Olha, no mundo espiritual nós temos a continuidade de tudo que tem aqui. Tudo que tem aqui na Terra continua com a sua expressão lá. Nós temos pastores ainda vivendo como pastores evangélicos no mundo espiritual. Nós temos padre no mundo espiritual vivendo como padre, sacerdote. Nós temos nessas zonas umbralinas, nós continuamos. Ele já perdeu o corpo, nós temos ainda materialista, ateus, temos tudo. Nas camadas mais próximas da Terra nós temos toda a representação. Nas camadas superiores você não tem mais preto velho, como você não tem mais velho branco. Você não tem. A religião é universal. Qual é a religião? De Deus. Mais para baixo, quanto mais para baixo, mais ligado às situações aqui da Terra. Nós somos envolvidos com o Espiritismo. Morrendo, nós vamos deixar de nos envolver? A gente dá continuidade a isso. Se eu sou um artista, eu fico ligado lá naquele trabalho das esculturas. E se eu chego no mundo espiritual e aprendo uma técnica nova, eu quero influenciar os que estão aqui para vir, ou eu quero me encarnar para continuar. Então, o genuíno, o verdadeiro preto velho, que a gente conhece na doutrina espírita, o verdadeiro preto velho, não é um nome e a característica física de um espírito. São aqueles espíritos que Jesus, sabendo que ia fazer do Brasil um celeiro do Evangelho, ele pediu e convocou, junto com Ismael, que ele se encarnasse nas plagas, quer dizer, nas regiões africanas, espíritos de luz. Ele não é preto nem branco, ele era um espírito de luz. Ele se encarnou na região africana, porque sabia também que ia escolher os portugueses, porque os portugueses eram, dos europeus, os que menos resistência, era perfeito, perfeito aqui na Terra, era o que menos resistência, e a gente fica lá revoltado quando estuda história, né? Porque da maneira que eles ensinam pra gente, tinha que ser os portugueses para colonizar o Brasil? Podia ser os ingleses, estava rico. Estava rico, mas materialista, né? Perdido, materialista de novo. Fazendo guerra com os outros para de petróleo, por causa do mercado financeiro. Encarnou em Portugal, inclusive alguns israelitas, alguns hebreus da época de Jesus,
Lá eles estavam então como portugueses e como africanos, como negros, mas na verdade eram espíritos que já tinham alcançado uma certa evolução espiritual. Os europeus vêm para o Brasil e trazem eles de volta, e traz eles junto com os outros negros, traz esses espíritos encarnados. Estão acompanhando a ideia? Não estava no plano de Jesus a escravidão. Isso daí é o uso do livre-arbítrio. E aí, no caso, um livre-arbítrio usado para o mal, não a escravidão. Você tem que ser trazido aqui para trabalhar, para colaborar, mas não naquela condição. Eles vinham nos porões, sem comida, morrendo, cheios de doenças. Isso não estava no plano de Jesus. Quando eles vêm para cá, eles vêm de uma forma ou de outra atendendo o chamamento de Jesus Cristo e de Ismael. Eles não trazem espiritualidade para o Brasil? Se desencarnando, eles se apaixonaram pela ideia, pelo projeto, e quando fizeram uma comunidade. Agora, eles são pretos? O corpo perispiritual é preto, é branco, é amarelo? Eles não são. Eles são espíritos de luz. Agora, como tem espíritos que passam pela gente aqui na Terra, tem espíritos que passam por preto velho. Os preto velhos nunca, por exemplo, numa prática mediúnica, eles vão recomendar coisas materiais. Eles têm cultura espiritual. São espíritos superiores como esse que vieram ajudar Kardec. Então nunca que eles vão passar uma recomendação material. Olha, a gente faz isso por superstição aqui na Terra. Nunca um preto velho, que é preto velho mesmo, vai falar: põe um carvãozinho atrás da porta, toma um banho de ervas. Não, porque eles já estão no plano das ideias. Agora, nós temos alguns guias que atendem como preto velho? Tem, como nós temos alguns guias que atendem como Bezerra de Menezes tem um ser. Certo? Esses são verdadeiros preto velhos. Agora, e esses espíritos que trabalham aqui? Falando como se fosse um velhinho, cansadinho, usando bengalinha, chega no mundo espiritual. Se ele quiser continuar assim, ele vai continuar. Se uma pessoa aqui, ele está num corpo de homem e ele acha que ele é mulher, quando ele chega no mundo espiritual sem o corpo físico, o corpo espiritual na hora vira um corpo de mulher. Está percebendo? Então depende das camadas onde você está. Ah, mas e se eles estão fazendo bem? Estão servindo a Jesus. Jesus não faz nenhuma distinção. Mas vocês estão entendendo que tem várias camadas? E cada camada é um plano, é uma ideia. É uma questão de qual é o ambiente que você está vivendo. Está fazendo bem? Jesus não fala, não faço bem. Por exemplo, numa prática mediúnica, a gente recebe preto velho? Eles têm como preto velho. Recebe, fala. Agora, aquele tom é o médium que dá na sua comunicação. Ele pode falar igual eu estou falando. A gente vai perceber ele pela vibração amorosa, afetuosa, de humildade. Não aquela humildade que a gente tem aqui na Terra, fingida, né? Põe uma roupinha maltratada. Não, a humildade deles é uma coisa impressionante. O médium que dá o tom para a comunicação. Se um espírito dele se comunicar com o médium, ele entender que preto velho tem que abaixar, tem que falar tudo errado, ele vai falar tudo errado. Vai atrapalhar o espírito, porque ele consegue falar com fluidez, trazer uma mensagem bacana, mas ele fica tão preocupado, o médium, em mostrar para os outros que a comunicação dele é verdadeira, que ele atrapalha, porque ele domina o pensamento, ele fala bem o preto velho. O legítimo preto velho incorporado no médium, ele dá palestra, ele fala com fluidez, ele transmite aquela vibração amorosa. Se o médium não sabe disso, não é maldade, ele quer dar a vestimenta de um preto velho como a Terra conhece. Aí ele começa a falar atropelado, como se fosse uma criancinha, um bebezinho. Nada disso. Preto velho não fala igual uma criancinha. É a gente que está retendo. Ele como se fosse uma criancinha, e às vezes ingênua, né? Que não tem conhecimento, fala umas bobagens. Entendeu, Ioná? Mas mesmo esses espíritos que se passam por preto velho e tem aquela característica como a Terra deu, se ele quiser continuar no mundo espiritual, eles continuam. Nas mesas mediúnicas nós não fechamos para o preto velho, nós não fechamos para o índio, como nós não fechamos para o pastor e o padre. Seria um preconceito. Agora, ele vai dar orientação para o trabalho numa casa espírita? Não. A orientação assim, se ele quiser fumar, para a gente fumar, se ele quiser beber, para a gente beber, não vai fazer isso, porque aqui nós temos uma doutrina. Agora, se ele vier dentro do plano doutrinário e falar,
aquilo que os outros espíritos falam, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, nós vamos acatar do mesmo jeito. Senão nós teríamos que deixar um padre rezar uma missa. Entende a diferença? Quando um padre incorporar, ele fala, agora nós vamos rezar uma missa. Aí nós teríamos que deixar ele rezar a missa. Olha, aquela casa espírita é preconceituosa, ela não deixa os preto velhos incorporados. Não, todos nós temos na mediunidade o acompanhamento de preto velhos, de índios. Nós temos. Só que aqui, por exemplo, se eu estou numa palestra, eu não vou receber um índio, ele não vai sair rodando como se ele tivesse uma aldeia. Porque não, por quê, Daniel? Porque não é o objetivo da doutrina espírita. Se você estiver identificado com isso, você tem que trabalhar no terreiro. E tem um problema de você estar trabalhando no terreiro? De jeito nenhum. Lá você vai rodar, se ele quiser, tiver essa vontade, você vai dar o grito, como se tivesse uma aldeia. Porque o propósito lá é esse. E qual que Jesus prefere mais? Os dois. Estão fazendo bem os dois. Mas não pode misturar uma coisa com a outra. Então tem de tudo no mundo espiritual. Características ambientais nós já falamos. Temos notícia de que nas regiões inferiores do umbral, aquelas que se encontram mais próximas da crosta terrestre, os espíritos sofredores que habitam a região revelam uma característica comum. Eles estão sempre, é verdade, isso aqui a gente percebe na mediunidade, estão sempre com fome e sede e se apresentam vestidos de andrajos. Persistem outras necessidades fisiológicas semelhantes às comuns aos encarnados. A paisagem é normalmente úmida e escura. Há pouca água e vegetação no ambiente. Ocasionalmente transitam na região bandos de seres humanos de aparência animalesca. Quanto mais próximo da Terra, as necessidades ficam muito parecidas com aqui. O que faz algumas pessoas que às vezes não estudam a doutrina falar, não acredito, é um espírito. Ele está falando que tem fome, que tem sede, que tem necessidade fisiológica. Quantas entidades que nós já recebemos, e depois a gente fica até confuso, vai embora para casa e fala, gente, será que não é minha cabeça? Queria tomar um banho. Ela fala, meu Deus, eu estou sujo, por favor, me dê um banho, um prato de comida. São entidades que estão vindo dessas regiões, dessas camadas mais baixas. Se estiver vindo da colônia do nosso lar, o espírito não vai falar isso, né? É por isso que eu falo, Leonardo. Se você estiver trabalhando com o espírito da colônia do nosso lar, ele é um espírito que vai atender as necessidades. Você nunca vai ver um espírito do nosso lar falando assim, vai lá na minha cova e coloca um prato de comida lá. Vai lá na minha cova e coloca um tercinho rosário. Eu rezava tanto com esse rosário, eu queria que você colocasse na minha cova. Agora, tem espírito que se incorporam e falam isso? Tem. Agora, ele não é guia. Como que ele pode ser guia se ele não conseguiu ele mesmo se desprender das coisas materiais? Aí é que Kardec fala, pode receber todos os espíritos, tem importância, mas distinguir uma coisa da outra. Condições espirituais dos habitantes. André Luiz esclarece que, devido às condições reinantes, um umbral funciona como região. Olha lá, Ivete, a resposta para a nossa pergunta, ó. Como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Lembra da mulher que cometia aborto por profissão? Ela é enfermeira, por profissão ela cometia aborto. Ela estava colocada depois da grade de segurança, da muralha magnética. E André Luiz, vendo aquela mulher chorando, ele ficou com dó. Somos nós, quando querendo atropelar o trabalho do dirigente da casa. A gente tem muita dó e quer atrapalhar o serviço certo. Aí o André Luiz falava isso, falava para o assistente, que é isso, gente? Aqui é uma casa de caridade, você vai deixar essa mulher lá para fora, na barreira? Aí ela falava assim, eu quero o céu que me prometeram, o céu que me prometeram, eu tenho direito, eu paguei por ele. Ela fazia o aborto por profissão, era uma enfermeira abortista, com um médico abortista, né? Acompanhava. E ela foi numa religião que iludiu ela.
Você vem aqui na religião, você paga o dízimo, que você vai ter um paraíso no mundo espiritual. Receber colaboração, a gente recebe, todo mundo recebe, porque tem água e luz para pagar. Não é esse o problema é você iludir a pessoa, achando que porque ela paga, por exemplo, ela paga uma coisa, ela ajuda na casa, ela tem garantia no mundo espiritual superior do que a outra. E ela estava completamente iludida a respeito disso. E muitas vezes para ajudar, a gente tem que ter preparação. Porque o André Luiz achava que ela tinha que ser colocada para dentro. Porque era uma irmã, ela estava em sofrimento, estava angustiada. E o orientador falou, aqui não. Como ele insistiu muito, falou, André Luiz, você tem que aprender muita coisa. Ele colocou a mão na cabeça do André Luiz para ampliar, porque ele não tinha essa capacidade ainda. E na hora que ampliou o poder da visão dele, tinha 52 manchinhas em volta dela. Cada uma daquelas manchinhas era um espírito que ainda não havia perdoado pelo aborto que ela tinha cometido. O problema dela ser trazida é por causa disso? Não, mas porque ela estava iludida ainda. Porque ela estava achando que porque ela tinha pagado o dízimo, ela tinha direito. Regalias. E ainda ela queria muito. Ela falava, eu quero tudo que eu tenho direito, que eu paguei. Quer dizer, o que é o direito dela? Sentar num trono e ter um monte de escravo. E lá no mundo espiritual é trabalho. Vai trazer essa mulher para dentro de uma colônia de trabalho? Ela vai querer trabalhar? Não. Ela vai ser colocada no trabalho. Todo trabalho que ela for colocada, ela vai querer impor. Ela não vai lá para trabalhar. Ela vai falar, não, tem que fazer assim, 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 assim. Ela vai perturbar o ambiente ali. Ninguém vai conseguir trabalhar mais. Todo o serviço que parecia que ela não queria, né? Teve. Não teve? Teve também. Aí o ministro, né, fala, faz o seguinte, meu bem, volta lá e fica descansando. Ela não trabalhava e ela ia ajudar o filho aqui. Ela falou, todo o trabalho que nós te oferecemos você não quis. Todos, e oferecer até trabalho importante lá, ela não quis. Tudo era cansativo, era pesado para ela, era complicado. Ou porque o serviço, você acha trabalhar, o serviço é pesado. Ou esse trabalha muito. Ou o outro colocaram ela para trabalhar entre os matemáticos. Ah não, eles não dão bola para mim. Fica só lá concentrado nos cálculos. Ela não quis. Só que ela não tinha condição de ajudar e ela queria vir ajudar os filhos. Aí o ministro falou tudo isso para ela, mostrou tudo. É verdade, mas para tudo ela tinha uma desculpa. Gente, então na colônia é nosso lar. Tá vendo? Não é um paraíso, né? Aí ele falou, volta para o seu descanso. Você preferiu descansar. Volta para o seu descanso. Deixa quem está mais preparado fazer o serviço. Porque você não se preparou para ajudar. Nós vamos encerrar aqui essa último exemplo. Ficou no outro capítulo, mas aí eu vou só citar o nome das colônias. Quem tiver interesse sabe onde procurar e ler sobre elas. Comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento. Casa Transitória de Fabiana. Olha que legal essa. Trata-se de um posto de auxílio móvel situado em plenas regiões umbralinas. Olha lá. É como se fosse um pronto-socorro que se movimenta, ele flutua. É colocado dentro do umbral. Esse aqui não está no final do umbral, não. Dentro do umbral para socorrer. Quando ele atendeu a necessidade daquele lugar, ele se desloca e vão para o outro. Que pode se deslocar na atmosfera quando se faz necessário. É importante instituição piedosa de socorro a espíritos que carregam o peso de amargos e dolorosos sofrimentos, recém-desencarnados ou não. André Luiz informa que a instituição fora fundada por Fabiano de Cristo. Eu sabia quem tinha sido Fabiano de Cristo. Agora não foi Francisco de Assis? Uma das últimas encarnações de Francisco de Assis? Devotado servo da caridade entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Devido à sua localização, em região mais inferior do umbral, contém um sistema de segurança especial, constituído de defesa contra invasões e ataques. Entre estas destacam as defesas magnéticas e o ponto de vigilância humano, que contam com a assistência de numerosos servidores e de bondosos amigos que ali trabalham dia e noite. É um pronto-socorro colocado bem no coração do umbral. E para isso tem que ter cercas magnéticas e tem que ter vigias, espíritos que ficam vigiando o tempo inteiro se eles não querem invadir. Qual é o trabalho deles? Eles
tiram lá do umbral aqueles espíritos que estão recém-desencarnados, mas já não tem tanta aquela ilusão, são almas que querem melhoria, ou aqueles que já faz muito tempo que estavam no umbral para fazer aquela queima dos resíduos mentais, das ilusões, e que chegou no ponto certo para ser socorrido. Eles vão e trazem para dentro dessa instituição. Fazem os primeiros socorros e depois que eles estão bem, manda para as colônias mais avançadas. Lá no outro capítulo que nós vamos ler, vou citar, ele fala que toda casa, que nem a casa da prece, tem um pronto-socorro igual a esse que está vinculado à casa para socorrer os espíritos. Para a gente não ficar preocupado. Alguns espíritos se comunicam no trabalho mediúnico, mas às vezes a gente não se comunica, a gente acha que ele não está sendo atendido. Eles vão ser socorridos se eles estão no ponto de socorrer. Se eles não estão no ponto de socorrer, eles têm que mudar, fazer a mudança no seu campo íntimo. Aí eles vêm para a doutrinação e por argumentos o doutrinador vai fazendo, né, aquela mudança com ele. Às vezes numa comunicação, às vezes em vários anos. Tem que ter paciência. Devido à sua localização, já li isso? Já lemos, né? Todavia, o trabalho desta casa é um dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debate na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. E a colônia correcional. Trata-se de uma obra assistencial constituída pela Legião dos Servos de Maria, voltada para o atendimento aos suicidas e firmemente orientada pelos ensinos e vivências do Evangelho de Jesus. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria de Nazaré, sua mentora e orientadora maior. A instituição é cercada por uma sólida fortaleza, composta de um conjunto de muralhas fortificadas, encravadas em regiões abismais, conforme descrito por Camilo Cândido Botelho. Era uma região triste, diz Cândido Botelho, desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidade de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação nem sinais de habitante pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. Não devemos perder a esperança no que diz respeito ao poder do bem, que aos poucos irá modificar as expressões de dor e sofrimento que ainda pulsam no planeta. Em ambos os planos vibratórios da vida, Allan Kardec, a propósito, esclarece como o bem estabelecerá o seu reinado na Terra. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Então, ele está falando que Kardec explica como é que a Terra vai passar para a regeneração. Para a gente não ficar desanimado, saber que tem tantas regiões assim de dor e sofrimento. Porque quando houver a predominância de espírito bom aqui na Terra, ele vai influenciar o mal. E aí, mudando o jeito da gente viver aqui na Terra, também vai mudando a condição dos espíritos que chegam no mundo espiritual. Devagarinho ela vai passando pela regeneração e vai ser um mundo feliz. Quem quiser, a gente vai dar uma parada agora no estudo desse livro, acabou, né, o programa 1 para fazer o treino. Nós não conseguimos chegar no outro capítulo, mas continua sendo exemplos de comunidades, né, que existem no mundo espiritual. Quem quiser pegar esse livro e ler, depois me devolver, para depois eu usá-lo nos outros treinos, eu posso emprestar, ou vai encontrar, por exemplo, falando da colônia Nosso Lar. Ela é uma comunidade de transição entre final do umbral e as esferas superiores. Uma comunidade de transição. Nosso Lar.
Cidade de Castrel, Lar da Benção, Postos de Auxílio, Mansão da Paz, Campo da Paz. Por que essas comunidades estão em transição? Porque, embora elas não sejam umbral deliberadamente e não sejam zonas de dor e sofrimento, todos os espíritos que estão nela deverão voltar para a encarnação. Elas são transição nesse sentido. De lá, nós não vamos direto para uma esfera espiritual superior. Nós vamos voltar para a Terra. Tá bom? Se alguém quiser esse livro para ler, vai falar as características igual nós lemos das outras, os habitantes, como é o ambiente dessas colônias,